Nosso objetivo nesta videoaula é resolver a expressão numérica à esquerda que você vê aí na tela, e para isso nós precisamos entender essa outra expressão que está do lado direito da tela. Isso quer dizer que nós podemos escrever uma raiz com índice a e radicando b elevado a c, usando uma potência, que é b elevado a c, o radicando, e lá no expoente eu vou dividir pelo índice, ou seja, b elevado a c sobre a. Aqui nós temos uma base, que é o b, a base que está no radicando, e o expoente é formado pela razão, pelo quociente, pela divisão entre o expoente do radicando e o índice. Vamos fazer isso daí na prática. Por exemplo, se a gente considerar a raiz cúbica de 8, como que a gente pode expressar essa raiz na forma de potência? Num primeiro momento, você pode pensar, ora, o 8, como não tem nada aqui no expoente, é 1. E com isso eu posso escrever 8 elevado a 1/3. Sim, você está certo. Mas também você pode fazer uma outra representação um pouco mais aprimorada. E essa representação consiste em lembrar que o 8 é 2 elevado a 3. Se você não lembrar, você fatora o 8. Nós podemos fatorar o 8 da seguinte maneira. Primeiramente, ele é par, logo 8 é divisível por 2, ou 2 divide 8. 8 dividido por 2 resulta em 4. 4 dividido por 2 resulta em 2. E 2 dividido por 2 é 1. Logo, a gente pode escrever que o 8 é 2 elevado a 3. E essa maneira de escrever o 8 na forma de potência, nós podemos usar no radicando. Então, a raiz cúbica de 8 é a mesma coisa que a raiz cúbica de 2 elevado a 3. Agora, eu tenho algo do tipo aqui exposto nessa expressão, e nós podemos primeiro escrever o que está no radicando. Qual que é o radicando? 2 elevado a 3. E lá no radicando, no expoente dele, eu vou dividir pelo índice. Qual que é o índice aqui? 3. Ora, mas 3 dividido por 3 é 1. Logo, essa expressão é 2 elevado a 1, que por sua vez é 2. Olha, então nós acabamos de fazer o quê? Expressar a raiz cúbica de 8 na forma de potência de sobra, calculando o valor dessa raiz cúbica, porque 8 é 2 elevado a 3. Resumindo, a raiz cúbica de 8 é 2. Vamos fazer outro exemplo. Se nós tivermos a raiz quadrada de 100, e a gente quer expressar dessa forma aqui, na forma de potência, eu vou fatorar o 100, mas de uma maneira especial. Eu vou lembrar que o 100 é 10 ao quadrado, 10 vezes 10. E eu vou escrever aqui no radicando. Quando não tem nada no índice da raiz, é porque é 2. E se eu passar para a forma de potência, nós teremos o radicando. E lá no expoente do radicando, eu vou dividir por 2, que é o índice. Mas 2 dividido por 2 é 1. Logo, a expressão para a raiz quadrada de 100 na forma de potência também é 10 elevado a 1, que por sua vez é 10. Mas a gente pode pensar numa outra expressão, que é essa daqui, raiz quarta de 625. Eu vou fatorar o 625, que é o radicando, para a gente usar lá na forma de potência. Então, 625, ele termina em 5, logo ele é divisível por 5. 625 dividido por 5 é 125. E 125 também é divisível por 5. Se a gente fizer o cálculo, obtém 25. 25 é dividido por 5, que resulta em 5. 5 dividido por 5 é 1. Logo, eu posso afirmar que 625 é 5 elevado a 4. E esse valor eu posso transportar lá para o radicando. Isso quer dizer que a raiz quarta de 625 é a raiz quarta de 5 elevado a 4. E assim
Na forma de potência, nós teremos 5 elevado a 4 sobre 4, que é 5 elevado a 1, que por sua vez é 5. Com essa primeira abordagem, nós podemos resolver a questão que está à esquerda. Qual será o valor numérico dessa expressão? Ora, eu vou fazer o seguinte. Para usar essa propriedade, eu vou fatorar esses valores que estão lá no radicando. Primeiro, a gente vai fatorar o 8. Eu já fiz a fatoração do 8 e a gente obteve o quê? 8 dividido por 2 é 4, 4 dividido por 2 é 2, 2 dividido por 2 é 1. Logo, o 8 é 2 elevado a 3. E aqui no radicando, a gente vai poder trocar o 8 por 2 elevado a 3. Nós temos também o 27. O 27 não é par, então não é divisível por 2, mas por 3 é. Ele está na tabuada do 3. 3 vezes 9 é 27. E ainda a gente pode dividir o 9 por 3, que resulta em 3, e o 3 por 3, que resulta em 1. Logo, 27 é 3 elevado a 3. E, por fim, o 64, ele é divisível por 2, porque ele é par. E o resultado dessa divisão é 32. 32 dividido por 2 é 16, que dividido por 2 resulta em 8, que dividido por 2 resulta em 4, que dividido por 2 resulta em 2, que dividido por 2 resulta em 1. Isso quer dizer que o 64 ele é 2 elevado a quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 elevado a 6. E eu vou trocar esses radicandos todos aqui por essas expressões fatoradas. E nós teremos a raiz cúbica. 8 a gente viu que é 2 elevado a 3. Vezes 27, que é 3 elevado a 3. Mais a raiz quadrada de 64. 64 é 2 elevado a 6. Aqui dentro da raiz quadrada, nesse radicando, ao invés de deixar separado ali um expoente para cada um dos valores que estão se multiplicando, a gente pode escrever assim: 2 vezes 3 elevado a 3. Mas aqui eu vou deixar por enquanto como raiz quadrada de 2 elevado a 6. E o que a gente vai fazer? Agora, aplicar a propriedade. O que eu faço? Como é que a gente aplica essa propriedade? Considera o radicando, que nesse caso, primeiro aqui, é 2 vezes 3 elevado a 3. E embaixo do expoente do radicando, a gente coloca o índice. Olha lá, embaixo do C, coloca o A. No nosso caso aqui, o A é 3. Mas, nessa raiz, a gente faz a mesma coisa. Mantém o radicando e aqui no expoente a gente divide pelo índice da raiz, que é 2. 3 dividido por 3 é 1. Então, nessa primeira parcela, nós temos 2 vezes 3, que nós podemos já escrever 6 elevado a 1, mais 6 dividido por 2 é 3. Então, o expoente dessa segunda parcela é 3. E nós teremos 6 elevado a 1, 6, mais 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. E, por sua vez, 6 mais 8, 14. Então, essa daqui é uma das possíveis maneiras da gente trabalhar com representação de raízes na forma de potência. Esse exercício poderia ser resolvido de outra maneira. Essa daqui é apenas uma ilustração de como usar esse tipo de propriedade para resolver essa questão. Forneci bons motivos para você deixar o seu like, inscrever-se no canal e compartilhar essa videoaula com seus colegas. Eu estou convidando você a participar dessa jornada fantástica pelo conhecimento matemático. Te espero para a próxima aula. Até lá!